Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E como sempre eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração. Quero orar por você, encerrando o nosso devocional com uma poderosa oração e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirige hoje fala sobre uma das maiores e mais importantes promessas de Deus para todos nós, para toda a humanidade. Sim, quero que você conheça comigo algo a respeito dessa promessa. Então, se você puder, abra sua Bíblia comigo aqui na carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9. Carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Então, vamos ao texto, assim está escrito na palavra de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que grande promessa é essa? E que promessa é essa que não retarda? Que o Senhor não está retardando essa promessa. Nós estamos falando aqui da volta de Jesus. Esse texto do apóstolo Pedro aqui fala sobre o retorno, a volta de Jesus no fim dos tempos. E ele fala porque nós, nos dias de hoje, temos isso como uma verdade assim patente. Quando nós olhamos para tudo que já tem acontecido desde que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, e a promessa da sua vinda está ali. Quando nós falamos dos últimos dias, os últimos dias começaram exatamente no dia em que Jesus ascendeu aos céus, que ele ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus. Naquele momento começavam os últimos dias. Os últimos dias nós já estamos nele. E por que o apóstolo vem trazendo essa mensagem sobre que o Senhor não está retardando esta promessa? Porque muitos, assim como nós, podemos deixar de acreditar que Jesus virá devido ao longo tempo para nós que esse retorno não acontece. No versículo anterior, o apóstolo Pedro ele diz assim, olha, mas uma coisa, amados, vocês não devem esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e os 1000 anos são como um dia. Ou seja, o tempo para o Senhor, ele roda numa velocidade diferente, se é que eu posso dizer assim, do ponto de vista de Deus, da eternidade. Não existe os limites temporais que nós estamos sujeitos a ele. Nós aqui vivemos dia após dia, hora após hora, existe uma medida, uma contagem, e essa contagem aponta para o fim da nossa vida. Todos os dias, quando nós acordamos, é um dia que nós vamos viver e um dia a menos da nossa jornada aqui nessa terra. Então nós estamos sujeitos ao tempo, a tudo aquilo que o limite que é imposto pelo tempo. Mas Deus, do seu ponto de vista, do lugar de onde Deus está, da eternidade, o tempo não importa. Não importa. Então, o que o texto nos chama a atenção é que Deus está tendo paciência conosco. Ele está esperando a nossa conversão. Deus está esperando que nós venhamos nos arrepender. Deus é longânimo, muito longânimo, esperando que nós tomemos consciência das suas verdades, apresentemos-nos diante dele com o coração arrependido dos nossos pecados e recebamos perdão, reconciliação com ele e salvação. Quantos e quantos ao longo desses milênios têm experimentado da salvação, da redenção, do perdão dos seus pecados? E enquanto faltar um, se é que eu posso dizer assim, enquanto estiver faltando um para se reconciliar com o Senhor, para se converter a Deus, o Senhor Jesus não voltará. O que marca o retorno do Senhor é essa última pessoa
que está para se converter, para se entregar a Cristo, para se arrepender. Tem uma passagem muito interessante lá no livro de Gênesis, capítulo 15, quando Deus tem uma conversa com Abraão. E ali Deus revela que o seu povo iria passar por 400 anos de escravidão numa terra distante. Depois nós viemos a saber que era o Egito. E no meio dessa conversa o Senhor fala assim, olha, eles estarão por lá porque a medida da maldade dos amorreus ainda não chegou ao seu limite. Ou seja, Deus estava esperando que aqueles que eram habitantes ali de Canaã viessem, né, a cumprir toda a cota de maldade. Deus já estava sendo longânimo para aquele povo. Deus estava sendo longânimo com eles. E assim, Deus é longânimo conosco. E quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós pregamos a palavra, e as pessoas vão se convertendo, essa é a nossa ação direta para que nós sejamos colaboradores da expansão do reino de Deus. E nós sejamos esses que a Bíblia chama de ministros da reconciliação. Você vai encontrar esse texto ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18, 19 e 20. Nós somos ministros dessa reconciliação, porque Deus está tendo paciência conosco. Ele é longânimo. Então, durante todo esse tempo, o Senhor Jesus ainda não veio. Não porque o Senhor está retardando a sua vinda. Não porque o Senhor está atrasando propositalmente. Não. O Senhor está sendo paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, na sequência do texto diz assim, o dia do Senhor virá como um ladrão, e naquele dia céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Ou seja, ainda que nós pensamos, está demorando, ainda que muitos tenham desistido, tenham regredido na sua fé, pensando que Jesus estava demorando demais para voltar. Eu quero dizer para você, seja encorajado a perseverar na fé e saber que Jesus voltará. E quero fechar essa reflexão dizendo o seguinte, muitas pessoas pensam que quando elas morrerem é porque Jesus voltou para elas. Não é verdade. Quando você morre, e você morre no Senhor, você continua ali, assim como Jesus diz na sua palavra, aguardando a sua volta. Você estará guardado pelo Senhor no paraíso. Você estará ali aguardando o dia do Senhor. Todos nós. Então, quando alguém morre, essa pessoa, ela não antecipou o seu encontro com a volta de Jesus. Não, ela apenas morreu. A volta de Jesus é um evento que acontecerá. E nesse dia, tanto aqueles que já estão mortos em Cristo, aqueles que já partiram, quanto aqueles que ainda estarão aqui na terra, terão o seu encontro definitivo com o Senhor, quando Ele retornará para resgatar os que são seus, a sua gloriosa igreja. Então, eu te encorajo, não desanime, persevere. Não falta muito, mas nós não sabemos quando, nós não sabemos como, nós só sabemos que Ele virá e não tardará. E se você espera pela promessa, saiba que Ele é fiel para cumprir. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. E eu peço que o Senhor traga encorajamento para todos aqueles que têm esperado a sua vinda. Mas também eu peço ao Senhor que traga revelação ao coração daqueles que ainda não entenderam e têm medo da vinda do Senhor. Que esses estejam, Pai, consolados na esperança de saber que a vinda do Senhor é para um momento glorioso, onde nós seremos contigo, ó Deus, levantado aos céus. Que cada um desses que tem medo dos últimos dias, que tem medo dos últimos eventos que estão para acontecer, que o seu doce Espírito, Pai, eu te peço, traga consolo, fortaleça a fé dessa pessoa e traga sobre ela a alegria de saber que a volta do Senhor é o evento mais extraordinário, poderoso, mais esperado e desejado por todos os seus filhos, por toda essa terra, os que já estão aqui e aqueles que já dormem no Senhor, que
que já estão contigo na glória eterna, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e nós continuamos aqui, orando a palavra.